Presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, o Edminho Pinheiro, fala com exclusividade à Rádio Bandeirantes sobre temas importantes envolvendo esse adiamento da partida entre Goiás e Corinthians. A primeira delas sobre essa decisão, tanto do Ministério Público quanto também do STJD, em remarcar essa data, qual hoje dentro do calendário brasileiro, que está bem mais enxuto, para não falar da desorganização geral dos clubes, juntamente com a CBF, a realização da Copa do Mundo ainda no finalzinho do mês de novembro, qual é a única data disponível para que esse jogo ainda venha a acontecer entre as duas equipes. Além disso, no nosso vídeo de hoje, essa fala do Edminho, inclusive colocando essa hipótese do jogo não ser disputado em Goiânia por conta dessas determinações, tanto de segurança, que não pode ter só uma torcida, enfim, quero comentar com vocês em nosso vídeo de hoje, que tem o apoio do Cimentos Votorantim, nosso parceiro aqui do canal. Pode ficar aí com um videozinho deles com participação, inclusive, do cantor Leonardo. A palavra, os especialistas. Para mim, cimento de confiança é Itaú. Já eu só uso cimento Poti. Eu vou de Cimento Votorã do começo ao fim. Aqui só dá cimento Tocantins. Leonardo, o que você entende de cimento? Uai, depois de tanto churrasco na laje com os amigos aqui, eu tinha que aprender alguma coisa, né? Mas, gente, é tudo Votorantim Cimentos. Muda a região e a qualidade é a mesma. É bom demais! Agora sim, com o nosso recadinho já dado, e eu peço desculpas pelo áudio estar um pouco mais baixo, tá? Ainda estou recuperando da minha voz, e a tendência é que amanhã, já na segunda-feira, já esteja aí 100%. Beleza? Peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Ontem eu acabei gravando um vídeo meio que de improviso, hoje já estou aqui no meu estúdio, né, para gravar esse vídeo ainda na manhã desse domingão, e falar sobre com mais calma, enfim, o que foi essas decisões tanto da Justiça, que tenho certeza que muitos de vocês já acabaram lendo bastante coisa sobre isso. O Goiás não teve culpa nenhuma, o Corinthians também só correu para o seu lado, e aí é uma coisa que a gente tem que ter esperto, né, não ficar assim nessa falácia de, eu vejo muito torcedor do Corinthians agora idolatrando, né, o Duílio Monteiro Alves, que é o presidente do Corinthians. Isso é uma decisão populista, algo que qualquer um dirigente, ou principalmente político, né, que a gente vê aqui no Brasil, iria fazer para agradar a grande massa, né, seja do Corinthians, seja do Goiás. Esse tipo de decisão populista para a torcida em geral ficar ao seu lado é extremamente comum. Então o Edminho Pinheiro, nessa entrevista exclusiva à Rádio Band News de Goiânia, muito obrigado aí à rapaziada que fez uma ótima cobertura infelizmente, desse adiamento da partida, deixou claro desde o início, né, que não existe nenhum tipo de treta, discussão entre as duas diretorias de Goiás nem de Corinthians, tá bom? É apenas uma decisão da Justiça, inicialmente do Ministério Público, da própria polícia, que inclusive chegou a garantir a segurança completa para esse jogo na Serrinha, independente se fosse só com torcida única ou com as duas torcidas, né, que a gente já viu um histórico, infelizmente, de grande violência aqui, tanto em Goiânia, né, quanto também na capital paulista. A polícia já havia garantido todas essas seguranças, e o Edminho deixando claro que não existia nenhum tipo de rivalidade, tanto é que, por exemplo, o zagueiro Caetano, ele pertence ao Corinthians, né, está emprestado ao Goiás, então assim, mercadologicamente falando, não faz sentido nenhum você arrumar treta. A gente aqui é óbvio, né, a gente é meio barrista, dá uma cutucada ali, aqui ou ali, mas se tratando de negócio, a gente tem que usar um pouco mais a cabeça, não adianta vir aqui e xingar todo mundo, por exemplo, como se fosse o Edminho, o próprio Paulo Rogério, aí não, né, porque no futebol e na vida em geral, ainda mais quando se trata de negócios, no mundo capitalista, que é o único que funciona aqui no mundo, né, não tem outra solução a não ser você ter parcerias com as outras pessoas, então não faz sentido nenhum também você pegar e eliminar, né, querer caçar confusão por pouca coisa. Então o Edminho desde o começo colocando panos quentes nessa história envolvendo as duas diretorias, deixou claro a sua revolta com principalmente essa decisão do STJD. Ele falou que também tem uma boa relação com os presidentes tanto do Atlético Goianiense, o Adson Batista, quanto também do Vila Nova, né, para principalmente buscar a integração das duas torcidas no estádio aqui dentro do futebol goiano a partir do ano que vem, abre aspas. Isso também não é uma briga entre Goiás e Corinthians, muito pelo contrário, estamos aqui tranquilos e toda hora chegam a eliminar em nosso peito para a gente cumprir, fecha aspas, foi o que disse o Edminho Pinheiro, falando que o Goiás ficou que nem um João Bobo, né, a todo momento que a Justiça determinava uma ação, ele tinha que correr para um lado, coloca ingresso, tira ingresso do torcedor que já havia comprado naquele setor 3, né, dos visitantes, uma questão que na teoria era muito simples de resolver, se fosse com 72 horas, pelo menos, né, de antecedência, o que hoje fala o manual da CBF. E um outro tópico também muito importante, o Edminho relatou nessa entrevista, foi a possibilidade de um adiamento novamente dessa partida e dele não ser poder, do jogo não poder ser disputado no estádio da Serrinha. E aí vão inventar aquele tanto de discurso, né, principalmente para o torcedor de fora que fala, por que o Goiás não joga no Serra Dourada? Sendo que para a grande mídia, o Santos jogar na Vila Belmiro é a coisa mais linda, a coisa mais fofinha do mundo, porque a gente sabe que enfrentar o Santos e ganhar deles lá é muito difícil, né? E aí na hora que são os clubes onde teoricamente aquela
aquela coisa muito boa, né, dos grandes, que tem bastante torcida, vindo no Serra Dourada e dividir ele meio a meio, todo mundo estava feliz. A partir do momento que o Goiás, o Vila Nova e o Atlético decidem jogar em estádios onde eles são mais fortes, o público goiano também dificilmente vai encher todos os estádios, assim como é no padrão do Serra Dourada, né? É um absurdo um estádio daquele tamanho, de 50 mil pessoas, 30 mil no mínimo, né? Ali para ficar lotadaço mesmo. Então, assim, os times são mais fortes jogando nos seus estádios e que, obviamente, tem uma maior identificação com o seu torcedor e, consequentemente, uma menor capacidade para a torcida visitante. Abre aspas. Vamos supor que daqui 20 dias marque aqui para Goiânia novamente. Eles estão embasados na segurança dos torcedores. Vamos admitir que, de novo, a possibilidade é grande que o serviço de inteligência da polícia vira e fala que não mudou nada, fez foi piorar, e vai marcar de novo o jogo com torcida única. Você acha que o filme triste que estamos vivendo hoje não irá se repetir? Fecha aspas, o que disse o Edminho Pinheiro. E é uma baita possibilidade, porque se antes dessa partida, obviamente Goiás e Corinthians já tem essa rivalidade, né? Pelo menos esse, o torcedor do Goiás, que torce só pro Goiás, que é a grande maioria, não gosta de jeito nenhum nem de Corinthians, muito menos de Flamengo também. Então é bom, é importante ter esse tipo de rivalidade, porque se você quiser ser visto sempre no futebol como aquele time bonzinho, a tendência é que você não tá incomodando ninguém, né? Então existe sim essa rivalidade, principalmente aqui dentro do estado, né? E assim, essas questões de violência eu não sou a favor, mas infelizmente por uma sociedade que é em geral violenta, que tenta resolver as suas coisas na porrada, no futebol não seria diferente. E essa possibilidade é muito grande, tá? Eu volto aqui a repetir para vocês, daqui um pouquinho já quero passar sobre essa provável data. Se só com essa confusão das duas torcidas lá em São Paulo, né, com a emboscada feita à torcida organizada do Goiás, já teve esse problema de não poder ter torcida visitante, agora com esse clima muito mais quente e com a vinda de 10 ônibus da torcida organizada do Corinthians para Goiânia, você acha que o Ministério Público, juntamente com o sistema, né, de inteligência da polícia, vai liberar as duas torcidas? Eu tenho quase certeza que não, né? Então assim, é uma coisa para agradar os torcedores, para dar aquele boom que qualquer político faria, tá? Não vou falar aqui que o Edminho, o Paulo Rogério, muito pelo contrário, qualquer um faria para ter essa ação mais populista, né, juntamente aos seus consumidores. A gente tem que tratar essa forma mais séria também, e juntamente com isso eu vejo com muita pouca possibilidade. E aí o que vão começar a falar? Então coloca o jogo no Serra Dourada, que eu acho, volto a bater nessa tecla novamente, é uma coisa só para quem não acompanha o futebol de Goiás, que nunca foi na Serrinha, que volto a falar novamente, é o melhor estádio, a melhor localização de estádio aqui dentro do futebol brasileiro, nem se compara ao próprio Corinthians, né, que pelo amor de Deus, para você chegar ali já custa quase uma vida. Então assim, vai jogar essa bomba para o jogo ser disputado no estádio Serra Dourada. Por quê? Porque aí vai poder dividir meio a meia torcida, não vai ter nenhum tipo de problema de confusão. A gente que já foi no Serra Dourada sabe muito bem disso. A Serrinha nunca deu esse tipo de problema na saída de torcedores, muito pelo contrário, um estádio tranquilo, está muito bem localizado. Você já pega ali a 85 ou até 63 e já chega a mais ou menos o rumo, né, que você está indo, ou para Aparecida de Goiânia, até mesmo Senador Canedo, Trindade, pega ali pelo Centrão. Então assim, é um estádio que tem uma baita localização e uma segurança também invejável. Então é uma pena. E como eu falei para vocês, o próprio Edminho Pinheiro falou sobre esse assunto, né? Eles vão pegar essa partida e colocar em Roraima. Por quê? Porque iria beneficiar novamente o Corinthians, e é o que o STJD, juntamente com a CBF, não tem vergonha nenhuma e volta a bater nesse mesmo ponto. Quando essas decisões para serem tomadas de forma populista, se fosse o contrário, o Goiás exigindo 1.500 ingressos da torcida lá em São Paulo, você acha que a CBF, o STJD iria adiar uma partida, né, do Campeonato Brasileiro? Eu tenho total certeza que de maneira alguma. Bora agora para o nosso momento É Bom Demais aqui com um apoiador nosso, o Grupo Votorantim. Valeu demais aí, rapaziada, para falar sobre essa eventual data da disputa, dessa remarcação do jogo entre Goiás e Corinthians. Na tendência, se a gente pegar a tabela aqui dentro do futebol brasileiro, está marcado para que o último jogo seja lá no dia 13 de novembro, né? Goiás e São Paulo, domingão, às 4 horas da tarde, finalizando a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A única data disponível em relação aos jogos, porque assim, teremos o Cuiabá no próximo domingo, na quarta-feira não dá porque o Corinthians enfrenta o Flamengo. Depois, na outra quarta, o Goiás recebe o América Mineiro, né, em uma partida lá na Serrinha, e aí tem um jogo no sábado, que na teoria, essa partida iria ficar ali um pouco enrolada, porque ela é pela disputa da Copa Verde, contra o Real Noroeste, essa partida marcada para a Serrinha. E eu não vejo com um grande problema, até porque assim, antes da tabela ser anunciada, a gente já sabia que esse jogo ia ser ou um dia depois, ou um dia, no máximo 2, antes ou depois de alguma partida do Campeonato Brasileiro. Então os titulares não entrarão em campo nessas partidas, né, da Copa Verde, na primeira rodada contra o Real Noroeste. Então eu vejo com bons olhos o Goiás trazer essa partida para sexta-feira, colocar Goiás e Real Noroeste na disputa da Copa Verde, pode ser ali numa sexta-feira à noite, e aí deixa esse jogo para Goiás e Corinthians em um domingo, que daria mais ou menos lá no dia
30 de outubro. Mas aí a gente volta naquela questão, né, que é o dia das eleições, né? Então não seria possível. Então esse jogo teria que ser ou numa quinta-feira contra o Real Noroeste, ou numa segunda, ou até mesmo na própria sexta, e Goiás e Corinthians sendo disputado justamente nesse sábado, né? Dia 29 de outubro, que é o mesmo dia também da Copa Libertadores. Então, a única possibilidade, porque depois disso a gente teremos aí, depois desse final de semana, na quarta-feira, contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, na segunda diante de Juventude em casa, no outro meio de semana contra o Fluminense fora e finalizando no dia 13 de novembro, né, contra o São Paulo em casa. Então a única alternativa para encaixar esse jogo, senão aí vai começar o show novamente da CBF. E não vamos aqui só culpar a CBF não, porque a gente sabe que os clubes não fazem nenhum tipo de movimento para ter um calendário um pouco mais livre, muito pelo contrário, né, eles querem que enche mesmo, a federação ganhe mais dinheiro, ganhe mais importância de votos também, e aí sempre continua com esse calendário absurdo, né, de jogos um em cima do outro. O Goiás ficou 10 dias sem jogar naquele período entre Bragantino e Botafogo dentro de casa, e agora mete esse jogo um em cima do outro, né, para acabar logo o Campeonato Brasileiro. Então assim, é uma vergonha para o consumidor, a gente aqui, como eu falei para vocês, vai muito mais da paixão, porque se a gente usar a sua cabeça, já não acompanharia futebol há muito tempo, né, mas a única data possível seria ali mais ou menos no dia 29 de outubro, que daria num sábado, justamente nesse dia de Goiás e Real Noroeste pela disputa da Copa Verde. Pode ser adiado para uma segunda-feira ou até mesmo um jogo na quinta, sexta-feira. Não poderia ser no domingo, porque dia 30 teremos aí as eleições, né, em todo o território brasileiro. Então esse foi o momento nosso, é bom demais, aqui com o apoiador do Votorantim Cimentos. Quero que você deixe a sua opinião também, qual seria essa sua data para remarcar nessa partida entre Goiás e Corinthians. Uma pena essa decisão que só beneficiou, né, infelizmente, a equipe visitante. E também o Edmil Pinheiro, ele comentou sobre outra fala importante envolvendo essas questões de segurança e a mudança de jogo, por exemplo, para Brasília, né, para ter uma maior segurança, que a gente sabe o que está querendo dizer. Abre aspas. Eu tenho certeza que o presidente da federação não deixaria essa partida ser remarcada para fora do estado, sendo que na Serrinha temos toda a segurança necessária, nunca recebemos uma multa por segurança. Fecha aspas, o que disse o Edmil, pelo menos tranquilizando sobre essa decisão, que até mesmo para uma mudança de jogo, né, em um campeonato brasileiro, por exemplo, para você sair de um estádio para outro, tem que ter pelo menos 7 dias de antecedência para você comunicar à CBF. Tanto é que, por exemplo, o jogo entre Ceará e Goiás, que na teoria a diretoria do Ceará queria tirar do Castelão para jogar no PV, acabou sendo impedido, inclusive barrado pelo próprio presidente da Federação Goiana, o André Pita, né, que não concordou com esses termos, já que faltava, tipo assim, 2 dias, né, antes da realização da partida. Abre aspas novamente. Seria uma responsabilidade nossa discordar de uma determinação deles. Isso não se discute, apenas cumpre-se, né? Um posicionamento desse da Polícia Militar do Estado de Goiás, através do Batalhão de Eventos, não se tem dados técnicos para contradizer isso, afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes, envolvendo essas questões de segurança e tudo que o Goiás foi meio que obrigado a fazer a cada determinação que acabou sendo saída ali na Justiça. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa polêmica muito grande, né? Uma coisa que não teria necessidade nenhuma, como eu falei, se o Goiás soubesse desde o primeiro momento, olha, para vender para a torcida visitante, não tem problema nenhum. A gente tem que olhar o futebol também como uma mercadoria, como um negócio que é da forma correta de se enxergar também. É muito melhor você ter, óbvio, o apoio da sua torcida em geral, isso não se discute. Mas se é para ter torcida visitante, todos os jogos tivemos, contra Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, Santos, não tem problema algum, isso está dentro da determinação, inclusive para o torcedor do Goiás que mora em outro estado, né, apesar de não ser essa quantidade absurda, mas existe também, o cara que está ali a passeio, tem o seu direito também de assistir o Goiás no estádio do visitante. Então, por aí tudo bem. E a gente tem que olhar naquela questão também. O ingresso para a torcida do Goiás é mais ou menos na faixa de 30 a 50 reais. Para o visitante é 120, 150. Então assim, o Goiás de forma alguma iria ir junto com a justiça comum, igual eu vejo muita gente querendo plantar, né, para não ter a torcida do Corinthians fora, que, como eu falei para vocês, falando só na questão financeira, daria muito mais lucro do que se fosse apenas com a torcida do Goiás. Então assim, é uma baboseira tão grande que infelizmente aqui no Brasil a gente está acostumado, né, a ouvir esse tipo de polêmica. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto também muito desnecessário, né? Queria estar gravando um vídeo aqui pra vocês sobre a bola rolando também, mas enfim, como eu falei, a única data possível será lá no dia, mais ou menos no dia 29, justamente na mesma data da final da Copa Libertadores, né, entre Flamengo e Atlético Paranaense. E no dia 30 não teremos como, né, porque será o dia da eleição. Quero saber como que você agora colocaria esse jogo dentro desse calendário maluco, né, que mais uma vez, e no ano que vem, daqui 3, 4, 5, 10 anos, infelizmente, a gente vai estar falando sobre esse mesmo assunto. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os nossos vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando aqui na tela final o vídeo que eu gravei ali meio que de improviso, falando um pouco mais sobre essas
essa determinação do presidente do STJD, vai estar aqui na tela final, e também se inscreva no nosso canal de cortes, do Goiás News, vai estar aqui embaixo na descrição, juntamente também com o link do site do Cimentos Votorantim, nosso apoiador aqui do canal, inclusive com um videozinho deles especial aqui passando para vocês no finalzinho do nosso conteúdo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Os especialistas. Para mim, cimento de confiança é Itaú. Já eu só uso cimento Poti. Eu vou de cimento Votorã do começo ao fim. Aqui só dá cimento Tocantins. Leonardo, o que você entende de cimento? Uai, depois de tanto churrasco na laje com os amigos aqui, eu tinha que aprender alguma coisa, né? Mas, gente, é tudo Votorantim Cimentos. Muda a região e a qualidade é a mesma. É bom demais!